E aí, meus amigos, como vocês estão? Vocês estão bem? Sou muito feliz e hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre oração. O motivo pelo qual você muitas das vezes não vê fruto na sua vida de oração e o motivo pelo qual muitas das vezes você desanima na sua vida de relacionamento com Jesus no secreto. Então fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus vai liberar hoje pode transformar a sua vida para sempre. E mais uma vez, se você não é inscrito aqui nesse canal, se você ainda não fez sua inscrição, clica aí no botãozinho, ativa aí as notificações, compartilha para a galera do WhatsApp, porque eu tenho certeza que esse vídeo e os próximos vídeos a respeito de oração vão transformar a sua vida. Então é isso, na nossa vida com Deus, muitas das vezes nós temos alguns desafios, alguns deles com relação à inconstância, e eu acredito que a nossa maior dificuldade, uma das maiores dificuldades de todo cristão é relacionado com a vida de oração. O primeiro motivo disso é porque a oração é muito importante. Se você fosse o inimigo, se você fosse Satanás e tivesse que investir todas as suas armas em uma única direção, você direcionaria na oração. Você faria de tudo para que os crentes não orassem, porque quando os crentes oram, quando a igreja dobra os seus joelhos, quando a igreja acalma o seu coração para ouvir Deus, Deus libera direcionamento. E uma igreja que é pastoreada por Jesus, nada pode pará-la. Então a oração edifica o nosso espírito, a oração nos ensina a ser como Jesus, a oração transforma o nosso caráter, a oração nos ensina a mover os dons espirituais, a oração nos leva a um lugar de intimidade e sensibilidade à voz de Deus, a oração nos leva a um lugar de interceder pela nossa cidade, pelo nosso bairro, para aqueles que estão cativos. A oração é uma arma poderosa, é uma arma de batalha. Por isso que em Efésios 6, quando Paulo vai falar sobre a nossa batalha, sobre usarmos a armadura de Deus, no versículo 18 ele vai dizer com toda oração e súplica. Então, a oração, ela é uma ferramenta incrível que Deus nos deu e o diabo, o inimigo, se levanta todos os dias para nos impedir ou se esforçar ao máximo para nos distrair do lugar de oração. Então pensa comigo. Primeiro motivo pelo qual é difícil, muitas das vezes, manter uma vida constante de oração é porque quando nós oramos existe uma batalha espiritual que acontece, com certeza há. A segunda é que a nossa carne não quer orar. Então a tua carne não quer orar. E isso é uma realidade. Além de entendermos que Satanás e os seus demônios trabalham no âmbito espiritual para trazer distrações, para trazer incredulidade, a nossa carne também não se sente confortável na oração. A oração é um desafio para a nossa carne, é um desafio para a nossa mente. Muitas vezes você está no seu quarto sozinho, fechado, e você está falando e a sua mente quer ter o controle do que está acontecendo, ela quer entender o que está acontecendo. Visivelmente nada está movendo, ninguém está te ouvindo. Isso tudo é um conflito na sua mente que muitas vezes te faz desanimar da oração. É por isso que, se queremos ter uma vida poderosa com o Senhor, nós precisamos aprender a como subjugar a nossa carne, a nossa mente, as nossas emoções ao governo do Espírito Santo. É incrível quando nós fechamos o nosso quarto e temos um tempo com o Senhor e as nossas emoções são derramadas e nós choramos, nós nos sentimos alegres. É incrível quando isso acontece, quando nós somos capazes de sentir a presença do Espírito Santo, mas muitas das vezes nós não sentimos absolutamente nada. Então a oração, ela não é essencialmente emocional, por mais que ela pode provocar emoções. Então entender isso também serve como uma ferramenta para subjugarmos a nossa carne e os nossos sentimentos à vontade do Espírito. Mesmo quando nada acontece, mesmo quando eu não sinto nada, eu permaneço em um lugar de obediência pela fé. Sempre que vier um pensamento a respeito disso e a respeito da ineficácia da sua oração, pelo fato de você não estar sentindo nada, subjugue esses pensamentos à obediência da fé. Jesus disse: ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Isso é uma promessa, isso é um princípio. Então, se Jesus disse, ele é fiel para cumprir. Se Jesus disse que o pai está em secreto, esperando que eu ore, então quando eu oro, ele escuta em secreto. E se ele escuta em secreto, ele me recompensa. Hebreus capítulo 11, um capítulo que fala sobre fé o tempo inteiro, vai dizer que sem fé
é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar que Ele existe, ou seja, que Ele está no seu quarto quando você ora, que Ele de fato está ali ouvindo as suas orações e que você está em Cristo orando. E segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, que a sua busca por Deus não é em vão. Agora, a terceira coisa que muitas das vezes nos atrapalha a manter uma vida de oração é a falta da perseverança. E para isso eu gostaria de usar um exemplo e comparar a oração como uma semente. Então imagina comigo que você vai plantar a sua árvore lá, vai plantar alguma coisa. Você pega aquela semente, você cava um buraco, você coloca ela, você tampa com terra, você rega. No outro dia você vai lá ver, você rega de novo. Passa uma semana e você está regando todos os dias, constantemente. Passa 10 dias, você vai lá conferir e aquilo não frutificou. Parece que nada está acontecendo. Então você decide parar de regar aquela semente porque visivelmente nada mudou. Minha pergunta para você é: o que vai acontecer quando você parar de regar aquela semente? Simples. Você desperdiçou a semente, você desperdiçou o seu tempo, você desperdiçou a terra. Ou seja, você não colheu fruto nenhum do seu esforço, do seu trabalho. Mas se você permanecer, é provável que daqui a um mês, daqui a 2 meses, você já comece a ver o fruto e quem sabe até desfrutar do fruto da sua semente. A oração é a mesma coisa. Muitas vezes quando nós estamos orando, nada no mundo físico está acontecendo. Muitas vezes nós temos dificuldade com o temperamento e nós estamos lá orando: Jesus, muda o meu temperamento, me ensine a falar menos, me ensine a falar com mais humildade, me ensine a ser mais manso. E quando nós saímos do quarto, isso já aconteceu comigo várias vezes, nós não vemos mudança absolutamente nenhuma. Mas então no outro dia, nós temos uma decisão: ou nós vamos parar de regar aquilo em oração, ou nós vamos permanecer até vermos o fruto. Paulo vai falar sobre isso em Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, se não desanimarmos. Muitas das vezes a falta de colheita na sua vida não é porque você não fez as coisas corretas, mas é porque você não perseverou em fazer as coisas corretas. Em Romanos capítulo 12, no verso 12, Paulo vai dizer: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Paulo entendia o poder da perseverança. E assim como nós falamos no vídeo anterior a respeito daquele amigo que bate na porta do outro pedindo pão até receber, daquele que busca e que encontra, daquele que pede e recebe, a oração não apenas deve ser praticada, mas deve ser praticada com perseverança. E eu acredito que se você entender esses 3 pilares, a primeira, entender a guerra espiritual que é orar. A segunda, entender a guerra da sua carne e das suas emoções contra a obediência pela fé. E a terceira, que é a perseverança pelas coisas que não são visíveis no momento, mas são realidades imutáveis naquilo que é invisível. Se você entender esses 3 pilares e começar a praticar, eu tenho certeza que a tua vida de oração com o Senhor começará a ser próspera e começará a ser rica de testemunhos incríveis e de experiências incríveis com o Senhor. Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a mensagem de hoje de forma muito curta e nós vamos continuar falando de oração. Queria mais uma vez reforçar para que você compartilhe esse vídeo e mande para alguém que de fato precisa aprender sobre isso. Deus abençoe vocês e até a próxima.